podcast de hoje a gente vai falar um pouco sobre Jacó. Jacó, homem que nós conhecemos como aquele enganador. Enganador porque ele engana algumas pessoas durante a sua vida, tenta enganar também, em algumas outras, quando ele vai ser enganado, vai receber ah, o troco, de certa forma, se assim podemos dizer. Mas a história deles, desde a gravidez, já é bem interessante, tanto dele quanto do irmão Esaú, eu quero dizer, que é bem interessante como eles lutavam para ver quem nasceria primeiro. E uma coisa que é interessante, fica na cabeça de Jacó e de sua mãe Rebeca, é a ideia do direito de primogenitura, que naquele momento era dado ao mais velho, segundo a cultura das pessoas ao redor, de certa forma, e do que a gente vai vendo enquanto vamos lendo a Bíblia, mas que interessantemente com o povo de Deus não ficava com o mais velho. Não aconteceu isso quando a gente viu entre Ismael e Isaac. Isaac era o mais jovem, mas era o filho da promessa, e assim por diante. A gente vai ver isso durante as leituras da palavra do Senhor. E a história de Jacó, nós podemos ver do capítulo 25, do 19 em diante, e ele vai contando um pouco, depois ele vai voltar de novo para Isaac, mas aí no próprio capítulo 27 agora, melhor dizendo, aí ele volta a falar sobre Jacó e Esaú. E fala daquele momento onde Jacó enganou seu pai. Seu pai já estava velho, estava mais ali sentindo a presença pelo cheiro que ele conhecia. E Rebeca ajudou Jacó a enganar o pai para ficar com direito. A gente lembra que Jacó falou para Esaú que trocava o alimento que ele estava fazendo pelo direito de primogenitura do irmão. E Esaú, no momento ali de tamanha fome, falou: eu troco. E assim por diante. Segundo ele estava morrendo de fome mesmo. Um exagero, mas ele trocou. E aí, quando ele chegou para ser abençoado pelo pai, no caso Esaú, ele descobre que Jacó foi abençoado primeiro. Ele ficou com muita raiva e ele decidiu que mataria Jacó. E a relação também de Esaú com os seus pais não era muito boa. A gente vai estudando que ele até se casou em determinado momento para irritar os pais. E Jacó foge. O capítulo 28 fala sobre isso. Ele volta e aqueles personagens que a gente viu anteriormente, né? A gente está vendo Rebeca e agora Labão vão voltar à história. E nós descobrimos no capítulo 28 e assim por diante, também 29, 30, vai contar a história da família daquele homem que já foi falado anteriormente, Labão, que parente de Abraão e assim por diante, como a gente lembra da história, irmão de Rebeca. Mas antes é interessante a gente lembrar que Jacó teve uma visão onde ele viu uma escada que atingiu o topo até o céu, capítulo 28, versículo 12. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Essa história não está aqui à toa, até a gente ver, continuando sendo falado nos próximos versículos, que o próprio Deus falava com ele e vai ser referência para Jesus. O Evangelho de João vai falar sobre isso, que é a referência para Jesus, essa escada. Aquele que fazia essa ligação entre os céus e a terra. Jesus, a escada aqui, se a gente pode dizer assim, ou pelo menos a figura do que Jacó viu, estava muito no futuro e vai se cumprir em Jesus. E voltando, quando o Jacó chega à terra de Labão, e assim por diante, ele conhece Raquel, também conhece a sua irmã Lia, ele se apaixona por Raquel, ele quer casar com ela e por isso trabalha, mas Labão engana ele no dia do casamento e ele acaba se casando com Lia. Ele continua a trabalhar mais anos para Labão e nesses anos que ele continua trabalhando, ele deseja Raquel, ele continua trabalhando por isso. E aí ele se casa também com Raquel. É interessante porque a gente vê como o Jacó ele age nesse sentido pelo amor da mulher que ele amava. E ele trabalha ainda mais tempo, né? Para Labão, ele não sai assim de repente, ele continua trabalhando mais tempo para poder não só pagar pelo tempo que ele ficou com Labão, mas de certa forma sair assim de repente ficaria ruim para ele. A gente vê que depois quando ele pedir para sair mesmo para Labão, Labão não tá querendo liberar ele porque ele era abençoado pelo Senhor. Então, ele vai ter dificuldades com isso, com a família das suas esposas, né, que é a mesma família, e também com as próprias esposas, começam a brigar
para ver quem era realmente a esposa que Jacó amava. E aí vai contando a história dos filhos que vão nascendo. E até aqui, mais ou menos, essa história contam que eram uma menina e mais 11 meninos que nascem de Jacó. Acho que a gente consegue já entender a figura de onde quer chegar. Até o capítulo 35, versículo 16 em diante, onde conta a história do 12º filho. E sim, 12. As 12 tribos, né? No caso que a gente está acostumado. Que vai ter uma configuração ali, quando for montada, um pouquinho diferente, mas 12 tribos, a ideia, 12 filhos. Né? Tem a menina também, mas vai ser dos 12 homens, que vai ver as 12 tribos de Israel. E a gente conhece bem aí. Acho que a história fica mais fácil assim, quando a gente pensa em Israel ali montada geograficamente. Então, Deus estava com Jacó, enriquecendo ele, até que ele vai embora e tem que voltar para sua casa. E ele agora tem um encontro novamente com o Senhor. E ele luta com o Senhor no capítulo 32, demonstrando que é o que ele estava fazendo durante a vida dele toda, lutando contra o Senhor. Ao invés de se entregar totalmente ao Senhor, ele ficava lutando, mentindo, enganando, vivendo sem se entregar totalmente. Tanto que no capítulo 35 a gente vê que a família dele tinha muitos deuses e ele vai mandar eles retirarem aqueles deuses dos seus meios. Capítulo 35, versículo 4. No encontro com Esaú, a gente descobre que Esaú perdoa o seu irmão. Jacó estava com muito medo, mas Jacó tem o perdão do seu irmão. Até chegar no capítulo 35, onde ele realmente se entrega ao Senhor. De toda forma, ele entende que o Senhor estava cuidando dele esse tempo todo, que ele deveria seguir somente ao Senhor. Versículo 3 fala que ele faria ali em Betel o altar ao Senhor. Porque ele, como ele coloca aqui, olha que legal, respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. A história de Jacó continua até o final do livro, mas eu queria parar aqui, porque depois a gente entra um pouco na história dos filhos, que tiveram muitas dificuldades, os filhos de Jacó, até pelo relacionamento dele também, tendo mais de uma esposa e assim por diante, mas depois em José. E é interessante como Jacó entendeu que ele estava andando contra o Senhor, lutando contra o Senhor, e que isso era ruim para ele. Ainda mais porque o Senhor era bondoso com ele, estava cuidando e dando oportunidades para ele. Eu acho que é o que Deus tem feito por todos nós, dia após dia. Ele já entregou o seu filho amado Jesus, que veio dessa família também, do filho Judá dele, um dos 12, e através dele, dia após dia, Deus está nos chamando a adorá-lo, a estar vivendo com ele, porque Jesus morreu por nós. Que a gente não se encontre lutando com Deus, que a gente não se encontre batalhando contra as vontades do Senhor como Jacó fazia, mas que a gente se entregue totalmente ao Senhor, para que a gente tenha uma vida de construção aqui para chegar aos céus e habitar com Deus. É uma história muito bonita também, e interessantíssima a gente explorar, de família, de relacionamento, de amor, de trabalho, de volta ao Senhor. Eu acho que pode nos ajudar muito.